A automutilação já é considerada um problema público por envolver milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Essa revelação soa de maneira assustadora, não? Isso acontece porque, diferentemente do que as pessoas pensam, a maior parte dessas pessoas elas começam em silêncio, elas se mutilam aí quando elas estão isoladas, estão escondidas num cantinho delas. O que leva essas pessoas a se automutilarem? Automutilação, esse é o assunto que eu vou tratar hoje aqui no nosso canal Mente Positiva. Bom dia, sou Helene Vassilopoulos, terapeuta transformacional. O assunto de hoje é automutilação. Por que essas pessoas se automutilam e o que significa isso, né? Então vamos começar a falar um pouquinho já desse assunto. Ultimamente tem sido um número muito grande, tem aumentado o número de jovens e adolescentes aí apresentando esse transtorno psicológico grave que é a automutilação. A automutilação aí ocorre quando a pessoa se agride, ela se arranha, se bate, né? Porque ela está com raiva dela mesma, tá um nervosismo aí à flor da pele, vivência de algum trauma passado. Então, precisa entender melhor as causas que vêm decorrendo aí para a automutilação. Mas o que vem ser a automutilação em si, né? É caracterizado pelo comportamento de agressão intencional ali física do próprio corpo da pessoa, mas sem intenções suicidas. Seriam cortes, queimaduras, perfurações, arranhões, contusões, que são os principais casos de violência para o próprio corpo da pessoa. Abdômen, braços e couro cabeludo são as partes mais afetadas. E aqui não é para um tipo específico de classe social, mas na verdade ela atinge todas as classes sociais, sem fazer nenhuma distinção. Existem relatos que a pessoa também esmurra-se, chicoteia-se, olha só, gente, como é grave isso. Morde-se, aperta a ferida ou faz reabrir a ferida dela, queima-se, se fura com pequenos objetos pontiagudos, bate com a cabeça na parede, belisca-se, corta a pele. Estudos apontam que na maior parte dos casos são envolvidas pelas mulheres. E os lugares são lugares específicos onde a pessoa consegue esconder, que são os braços, né? Aqui atrás, no pescoço, ou nas pernas, no dorso, lugares que podem ser cobertos com as próprias roupas, né? Hospitais universitários no Brasil dizem que em torno de 20% dos jovens brasileiros já em algum momento se automutilaram. E esse número específico é entre jovens de 12 a 15 anos de idade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 37% desses jovens que se automutilam têm probabilidade de chegar ao suicídio. A neurociência explica que quando a pessoa se automutila, ela vivencia dor física. E aí o cérebro trabalha para gratificação, né? Momentânea, que é a endorfina. Então, quando ela cria endorfina, ela dá um certo alívio para ela, mas que na verdade é momentânea, porque ali ela está buscando algo para o alívio daquela dor interna dela, aquela angústia que ela tem dentro dela. A automutilação, ela é considerada aí um distúrbio psicológico e que deve ser tratada. Ela pode ter aí o início através de uma depressão que a pessoa teve, ansiedade, distúrbios
transtornos mentais que ela tem aí no meio do caminho, que ela precisa ser identificada o mais rapidez possível. A autodestruição, ela pode ser uma comunicação interna para ela mesma, de que ela ainda não tem aí uma maneira certa de lidar com as suas frustrações, com a sua ansiedade, com as suas próprias emoções, e aí ela se vê num momento angustiante aí da vida dela, em que fica muito mais prazeroso para ela se ela se mutilar, né, e ali ela está colocando toda a sua dor, e com a endorfina entrando no momento adequado, dá uma certa, digamos assim, um momento de prazer ali, que dá uma baixada ali nas emoções dela. As pessoas que praticam a automutilação, que encontram um alívio muito grande para os seus problemas com esse tipo de prática. Lembra que eu falei? A endorfina entra no nosso cérebro quando ela própria se mutila, então, ela encontra um alívio ali dos problemas dela. Só que, se pararmos para pensar, é só no momento, porque o problema está ali existente ainda, né? E ela precisa pensar na solução e não no problema. As pessoas tendem a pensar muito no problema em si, gastam muito a sua energia no problema, em vez de pensar numa solução ou em vez de pensar numa mudança de atitude que ela possa ter. Então, os jovens, pessoas que se automutilam, é porque elas encontram em alguma coisa no passado que elas se culpam verdadeiramente ali, que tenha acontecido alguma coisa. Então, quando a pessoa se sente culpada, ela quer se agredir, porque ela não aceita que aquilo do passado se foi. Ela acredita que poderia, se ela não tivesse tido culpa, que ela poderia ali estar numa situação melhor, talvez vivendo aquela situação muito melhor, não teria passado, né? Ou perdido, enfim, como ela consegue encontrar isso na cabeça dela. Mas o mais importante aqui é entender que a pessoa ela precisa saber lidar com essas emoções, deixar de ter essa crença dela que foi a causadora ou que ela deve se sentir culpada. Ela precisa entender que tem situações na nossa vida que às vezes a gente precisa saber controlá-las e mudar as nossas atitudes para que a gente receba um posicionamento, uma resposta diferente daquilo que a gente teve no passado que não deu certo. Então, de alguma forma, ela se sente culpada. Então, para ela deixar de se culpar, analisar o passado, de como ela deve se comportar aí, numa próxima vez, analisar para que ela aprenda com os erros e numa próxima vez que tiver uma situação muito parecida, ela possa ter uma atitude diferente, ter essa resposta diferente também. E mesmo que as coisas não se encaixem exatamente do que ela pensa, ela tem que ali entender as emoções dela e trabalhar com ela, e não se agredir, não vai adiantar ela se agredir, e sim tentar entender e saber lidar com as suas próprias emoções. É uma dor emocional que a pessoa está passando. Então, o que que acontece? Às vezes a pessoa está triste porque terminou um namoro e acha, se sente culpada pelo término do namoro, entendeu? Então, situações ali, ela se automutila porque ali ela está triste, ela está inconformada com a situação. Ela precisa aceitar e deixar que o passado fique para trás e entender que ela pode aprender com esses tipos de situações e num futuro, quando ela tiver numa outra situação, envolvendo um outro namoro, por exemplo, ela vai agir de uma maneira diferente para ter uma resposta diferente também. Como ajudar alguém para parar de se automutilar? Ser um bom ouvinte é a melhor atitude que você pode ter, se quiser auxiliar alguém que passa pelo problema. Permita que a pessoa fale sobre suas emoções, sem
pré-julgamentos ou fazê-la sentir-se culpada. Incentive a busca por tratamentos. Afinal, o profissional de saúde saberá guiá-lo no processo de autoconhecimento e descoberta de recursos para lidar com os conflitos internos. Aqui eu vou dar também 10 dicas, 10 técnicas para que as pessoas, seus amigos aí que se autolesionam, possam fazer para que eles, de uma certa forma, evitem a sua automutilação. Mas antes de eu começar a entrar nesse assunto, eu queria já que você desse aí o seu like aí nesse vídeo, que é importante aí para estar passando essa mensagem aí para outras pessoas. Quanto mais likes a gente tiver, mais esse vídeo aí é enviado para outras pessoas que precisam aí da ajuda. Também se inscreva no nosso canal caso você ainda não é inscrito e também ative aí o sininho para receber as nossas notificações, para que cheguem em suas mãos em primeiro lugar assim que esses vídeos aí saiam no YouTube. E é claro, se você tiver alguém aí, algum amigo, alguém muito importante aí que você percebe, que você sabe que se automutila, deixa chegar esse vídeo na mão dessas pessoas para elas entenderem um pouquinho mais, vejam essas técnicas de poderem ter um alívio com essas técnicas, né? E também procurar aí uma ajuda profissional aí para que essas pessoas possam, de alguma forma, melhorar e até, quem sabe, se curar disso. Bora agora para as 10 técnicas para ajudar essas pessoas de autolesão aí pararem. Vamos lá, a primeira técnica é usar um cubo de gelo esfregando-o na pele, ao invés de usar um objeto cortante. Isso vai ajudar o quê? A pessoa ali esfregando o gelo, ele derrete, né, gente? Então, assim, no momento que ela está esfregando, ela vai derretendo o gelo e vai aliviar a tensão dela. Rabiscar um papel com tinta vermelha, quando ela põe a força ali, e o vermelho ali forte, o vermelho que é de sangue, então ela está colocando ali toda a raiva dela, então ela está rabiscando e pondo a energia ali toda no rabisco vermelho. Gritar no travesseiro, gritar não é uma coisa de você botar para fora os seus sentimentos, então gritar no travesseiro ali já ajuda muito a tirar a energia negativa dela. Socar almofadas é ótimo, tá socando ali a pessoa com raiva, aquela pessoa que você está querendo ali socar, ou o problema em si, então você está socando simbologicamente alguma coisa que você está querendo muito bater, né? Então, em vez de você se bater, bater na almofada. Tomar um banho frio, gente, banho frio, ele te dá mais energia, te dá uma sensação, assim, mais de frescor. Então, quando a pessoa toma um banho frio, ela acorda. Então, aquela raiva que ela vai sentir, ela mudou o posicionamento dela, porque uma pessoa que está com banho gelado, ela fica mais em pé, ela fica mais agitada. Isso faz com que aquelas reações negativas elas acabem, porque a fisiologia dela muda ali. Escrever os pensamentos negativos num papel e rasgá-lo. Quando a gente escreve as coisas no papel, a gente está, de uma certa forma, nos aliviando ali, né? Tá colocando para fora todos os pensamentos. E rasgá-los simbologicamente é jogando fora aquela coisa negativa.
não é só simbólico, para falar a verdade, na nossa mente, a gente está, de uma certa forma, falando para ela que aquilo lá está indo embora. Quanto mais ela escrever os pensamentos negativos num papel, mais vai ajudar ela a tirar isso da cabeça, e ela jogando fora, rasgando, ela está eliminando os pensamentos negativos que ela tem tido ali no momento. Ouvir músicas relaxantes no momento que você está no auge ali, querendo se mutilar, é importante você mudar de foco. Então, você encontrar uma música que te relaxe, que tenha outros tipos de pensamentos, vai te ajudar muito mudar o foco da situação e você parar aí de pensar em coisas negativas. Apertar uma bola antiestressante. Quando você aperta a bola antiestressante, você está colocando todo o seu estresse, a sua carga negativa na bola. Então, quanto mais você aperta a bola, mais aquele estresse seu está indo embora. Então, é importante que você alivie a sua tensão ali, nessas pequenas coisas. E a última técnica é sair para dar uma caminhada. Quando você faz uma caminhada, ele te ajuda a eliminar esse estresse. E a caminhada também faz você refletir melhor, não pensar tanto no problema e pensar mais nas soluções, né? Então começa a abrir, você começa a pensar em outras coisas também, seu pensamento voa aí e você aí para de pensar em si machucar. E aqui eu vou dar dica de um livro muito bacana que você que está se automutilando ou que alguém familiar ou algum amigo se automutila, entregue, dê de presente para essa pessoa ler, né? Se chama Garota em Pedaços, um romance, por Kathleen Glasgow, editora Outro Planeta. É uma história muito legal, muito interessante, em que fala exatamente da automutilação e dessa dor que a pessoa sentia, né, do vício da dor, e como ela fez ali através dos seus talentos, né, o talento ali pela arte, de ela desenvolver esse talento e ela sair desse negatismo todo, desse vício de se mutilar, para assim abraçar os talentos que ela tinha, desenvolver eles, entrar de cabeça nisso e se fortalecer. Olha que coisa mais linda, né? E se eu posso dar uma dica especial para você, eu diria para você buscar uma ajuda profissional. Eu, como terapeuta transformacional, eu diria que a pessoa precisa sim buscar uma ajuda mais profissional. Importantíssimo entender da onde vem tantas essas causas aí dessa pessoa tá para se automutilar. Quais são esses conflitos internos? Muito provável, todos esses conflitos internos vêm de crenças pré-estabelecidas desde criança e que acabam se agravando cada vez mais conforme as experiências chegam e que ela não sabe lidar ali com suas emoções. Então, é preciso ir a fundo na causa e ressignificar essa causa, dar um novo sentido para essa causa. Dar um novo significado à causa, você também dá um novo significado para a crença muda dela. E aí o negativo que ela tinha ali dentro do subconsciente, ela passa ali a ter momentos de mais prazer, momentos de felicidade, e quando ela pensa naquela causa, ela já pensa de uma forma diferente e já não faz tanto sentido negativo como fazia para ela. Então, saber a causa, ressignificar tudo isso é extremamente importante. E aqui eu diria que depende de pessoas para pessoas, de como a pessoa realmente quer mudar isso, é que o resultado vai ser de acordo com isso também.
Então, se a pessoa acredita muito, ela vai ter uns resultados espetaculares, enquanto outras vão ter menos, resultados menores. Então, depende muito mais da pessoa que vem nos procurar do que do terapeuta em si, porque o terapeuta ele vai só guiar a pessoa para caminhar no sentido correto, para tentar, para fazer com que essa pessoa ressignifique tudo isso, mas ela depende muito da aceitação da outra pessoa, da pessoa que está fazendo a análise, que está fazendo a terapia com a gente. Então depende muito dela em querer melhorar. E se você é uma mãe, um pai, ou alguém familiar, ou um amigo, vai para essas dicas, ajude essa pessoa com essas dicas e venha conversar comigo. Eu estou aberta aqui para conversar com qualquer um, tá? Eu vou deixar aí um link para as pessoas que querem entrar em contato comigo. Fiquem aí abertos para qualquer tipo de perguntas e questionamentos, ou até mesmo fazer uma terapia comigo, ok? E é isso. Boa semana para vocês, uma excelente quarta-feira e até a próxima semana. Tchau, tchau.